Toda obra precisa de um vilão foda. E em muitos casos, existem pessoas que preferem muito mais os vilões do que os heróis. E claro que a gente sabe que também tem vilões que acabam sendo muito mais profundo do que os heróis. Eu sei, você já sabe sobre o que é o vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Não existe um bom herói sem um bom vilão. E pra ser sincero, os vilões são meio que responsáveis pelos heróis serem necessários nas obras. É claro que a gente tem ali a polícia, a gente tem o exército, as forças armadas de forma geral, os bombeiros, para apoiar com acontecimentos do dia a dia. Mas quando a gente fala de vilões, é muito difícil essas entidades lidarem com eles. Para isso, existem os heróis. E quando a gente pensa nos vilões, eles podem ser difíceis de lidar. Às vezes porque eles são ardilosos, sorrateiros, às vezes por superpoderes, ou não. Às vezes eles só são malucos. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Nós trouxemos para vocês uma lista com os 5 vilões mais icônicos, ou talvez alguns dos mais icônicos da ficção. Só que antes de irmos pro vídeo, já sabe, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E deixe um comentário também, porque isso movimenta o algoritmo e faz com que o YouTube entregue o nosso canal para muito mais pessoas. E já que vai se inscrever, dá uma corrida lá no Instagram e segue a gente. @canal_resenha geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no canal, conteúdo novo toda quarta-feira. Beleza, galera? Então, bora pro vídeo. Lex Luthor. Esse talvez seja um dos mais clássicos e icônicos vilões, já que nas HQs sua primeira aparição aconteceu nos anos 40. Ele foi tecnicamente um dos primeiros, se não o primeiro, vilão das histórias do Superman. E embora na maioria das HQs ele não tenha superpoder, ele ainda assim pode ser visto como um super vilão. Afinal de contas, além de ser extremamente influente, ele possui conhecimento em diversas áreas da ciência, robótica, biologia, engenharia. Então, ele é um cara bem inteligente. E um dos seus poderes, entre aspas, é o seu intelecto, além do seu dinheiro. O que, junto com o seu conhecimento, fez com que ele tivesse batido de frente com o Superman, com o Batman, com a Liga da Justiça no geral, diversas vezes. Sem contar o fato de que ele é um estrategista nato. E isso fez com que ele já tivesse que bater de frente com o Batman e, em algumas vezes, ter saído tranquilamente da situação. Então, Lex Luthor é um vilão que não deve ser subestimado de forma alguma. Coringa. Ainda dentro do universo DC, o Coringa é sem dúvida nenhuma um dos mais icônicos e conhecidos vilões de todos os tempos. E diferente do Lex, que acaba tendo ali alguns objetivos, o Coringa não tem um objetivo claro. Ele meio que vai para onde a mente perturbada dele o leva. E eu acho que é exatamente isso que faz com que ele seja um vilão adorado e odiado ao mesmo tempo. O Coringa é um psicopata nato, e ele não tá muito preocupado com o perde e ganha. Na verdade, ele costuma sempre estar envolvido em extorsões, em sequestro, atentados, assaltos, assassinatos, entre outras coisas. E assim como o Lex, ele também foi criado nos anos 40. E uma curiosidade bem interessante do Coringa é que era para ele ter morrido na primeira edição. Só que ele acabou sendo meio que salvo pelo roteiro, né, pela editora, e o que fez com que anos depois ele se tornasse o principal e mais conhecido inimigo do Batman. E olha que esse feito não é fácil. Porque quando a gente pensa no Batman, ele tem uma gama gigantesca de vilões interessantes, inteligentes e perigosos. E mesmo sem superpoderes, o Coringa acaba se destacando nesse meio. Magneto. Max Eisenhardt era um jovem que viu sua família ser completamente exterminada durante a Segunda Guerra pelo simples fato de eles serem de origem judaica. Anos depois, ele assumiu o nome de Eric Magnus Lenscher, ou como a gente sempre o conheceu, Magneto, que teve sua primeira aparição nos anos 60. E sem dúvida alguma ele é um dos principais vilões dos X-Men. E ele conheceu o Professor Xavier em um hospital em Israel, onde os dois se transformaram em grandes amigos e aliados. E sempre tinham discussões interessantes sobre o futuro, né, da comunidade mutante. E o fato de eles terem opiniões diferentes e uma série de acontecimentos mais tarde, eles acabaram seguindo caminhos diferentes, onde o Professor Xavier acabou focando na igualdade entre raças, tanto dos mutantes quanto dos humanos, e o Eric acabou se tornando meio que um ativista
a favor da causa mutante, mesmo que para isso ele precisasse oprimir a classe dos homens. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Magneto, ele não é 100% vilão. Ele é um ativista. A única questão é que ele só tem olhos pro lado dos mutantes. E isso historicamente, a gente já viu um caso parecido, como foi na época, né, do Dr. Martin Luther King e também do Malcolm X. Enquanto o Dr. Martin Luther King queria pacificar a situação que acontecia na época e falar sobre igualdade entre as raças, Malcolm X acabou olhando apenas para o que acontecia com os negros naquela época. Então ele acabou, né, em algum momento, se transformando naquilo que ele temia, o opressor. Ele queria algo como se fosse supremacia e não mais igualdade. Mas é compreensível. Se a gente volta nesse paralelo para a visão do Magneto, durante tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, ele viu a família ser morta, ele viu o pior do que o ser humano tinha para oferecer. E ele, como mutante, foi oprimido e automaticamente ele passou a desconfiar de todos que o cercavam. Já o professor Xavier acabou tendo uma visão diferente, né? Onde ele viu também que, embora o homem tenha uma capacidade gigantesca para fazer o mal, ele também conheceu o lado bom das pessoas. Fora o fato do Magneto ser extremamente poderoso e controlar o magnetismo como nenhum outro personagem. Ele também é um estrategista nato e muito inteligente, o que faz com que ele seja extremamente perigoso. Darth Vader. Ao lado do Coringa, talvez esse seja um dos mais conhecidos vilões de todos os tempos da ficção. Anakin Skywalker, ou como é popularmente conhecido, Darth Vader, é o maior, né, se não um dos maiores usuários da força dentro do universo de Star Wars. E nós acompanhamos a sua jornada nas HQs, nos jogos, nos desenhos de Star Wars e, claro, em toda a obra que começou com a Lucasfilm lá nos anos 70. Desde quando ele era um pequeno padawanzinho levado, até quando ele se transformou no homem mais temido da galáxia, e se tornando o principal rosto do Império, até mais do que o Imperador Palpatine. E no final, para salvar o seu filho Luke, ele acaba enfrentando o Imperador e tendo ali a sua redenção como personagem. Mas sem dúvida alguma, é um dos mais temidos e respeitados vilões. Frieza. Tendo sua aparição no final da década de 80, Frieza é um dos mais temidos, se não o mais temido vilão de toda a saga de Dragon Ball. Além de poder evoluir para diversas formas diferentes, uma mais poderosa que a outra, ele também é muito habilidoso em combate, o que fez com que ele desse muito trabalho para os heróis de Dragon Ball. Ele é um imperador galáctico que detém o poder de vários planetas e sempre tem em busca de novos planetas para poder negociá-los. Então, para resumir, ele é uma espécie de ditador / conquistador espacial. E ele é o responsável por um dos acontecimentos mais importantes em toda a obra de Dragon Ball, a destruição do planeta Vegeta. Uma curiosidade interessante é que o Akira Toriyama se inspirou em especuladores imobiliários para poder criar o Frieza, pessoas a qual ele se referiu como sendo os piores tipos de pessoa possível. Por isso que ele fez, né, com que o Frieza fosse tão detestável, vamos dizer assim. Madara Uchiha. Eu sou apaixonado por todos os vilões que eu citei até agora, mas eu acho que um dos melhores vilões que eu já vi, se não o melhor, é este cara aqui, Uchiha Madara. Ele cresceu numa época bem conturbada no universo de Naruto, onde as pessoas, né, tinham que se tornar guerreiros de muito jovens, com 5, 10 anos de idade. E ainda criança, ele viu muitas pessoas do seu clã e de outros morrerem em batalha. Ele se tornou amigo de Hashirama quando os dois eram muito jovens. A única questão que atrapalhou essa amizade era o fato do clã Uchiha e do clã Senju, a qual Hashirama pertencia, serem clãs rivais, o que fez com que essa amizade fosse posta à prova por muitas vezes. Inclusive, o próprio irmão do Hashirama, o Tobirama, durante uma batalha, foi o responsável por matar o irmão do Madara, que fez com que as divergências, né, elas acabassem ficando ainda mais estreitas, ainda mais fervorosas. Porém, com o passar do tempo, e graças, né, ao Hashirama propor um tratado de paz, Madara e Hashirama até começaram, né, a vila de... Eles foram os fundadores da vila de Konoha e até administraram ela juntos por um certo tempo. Porém, devido às divergências e com o passar do tempo, Madara acabou se voltando contra Hashirama novamente e os dois entraram em batalha, fazendo com que eles travassem, pelo menos na obra de Naruto, uma das batalhas mais intensas e viscerais da história da ficção, aonde Madara acabou sendo derrotado.
E para ser sincero, a única pessoa que conseguiu derrotar o Madara de fato foi o Hashirama. Porque até como vimos durante a Quarta Guerra Ninja, o Madara conseguiu sozinho solar os 5 Kages atuais, os 4 Kages do passado revividos, os 2 protagonistas, as 9 bijus e toda a aliança Shinobi. Esse era um nível de poder do Hashirama. E ele só foi derrotado porque ele foi enganado pelo Jetsu Preto. Se não fosse por isso, ninguém teria derrotado o Madara naquele momento. Mas e você? Concorda com os heróis que eu coloquei na lista? Incluiria mais alguém? É fã de vilões? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e deixar um comentário, que isso ajuda muito o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!